A gente recentemente iniciou a primeira turma do formação em consultoria de RH para micro e pequenas empresas, e alguns temas surgiram, né, nos debates. Primeiro, a gente ajustou, né? A gente vai focar em psicólogos, real, oficial. Não que o público que a gente tinha levantado anteriormente não possa atuar. Poder pode, a real é essa, pode, não tem problema nenhum. A real é essa. Mas, como nós somos formados em psicologia, né, a gente consegue alinhar o discurso e ter uma conversa um pouco mais profunda na hora de falar da atuação profissional enquanto consultor. Espera aí que eu vou organizar, a gente está adaptando aqui as coisas. Mas, enfim, agora sim, agora ficou legal. Agora ficou legal, agora ficou joia. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá massa. Ficou legal. Então, a gente começou o primeiro curso, né? Primeira turma da formação em carreira em consultoria de RH para micro e pequenas empresas. E, cara, tá uma delícia, tá sensacional, tá um tesão fazer isso. A gente está tendo um envolvimento muito grande da turma que está com a gente está aprendendo muito nesse processo, e um dos pontos que mais gerou aprendizado para a gente é entender quantos bloqueios e quantas resistências a gente, enquanto psicólogo, levanta para a atuação na psicologia organizacional. E eu quero trazer esse tema polêmico hoje, se me permitirem. A ideia é que a gente possa abordar isso com muita franqueza, muita sinceridade, né? É delicado o tema, mas eu vou tentar abordar com o maior cuidado do mundo. Mas eu vou expor meu ponto de vista. Eu preciso expor meu ponto de vista. Já peço desculpas para os colegas psicólogos que gostam de atuação na psicologia clínica. Eu não vou trazer uma estereotipação da psicologia clínica, não, mas eu vou trazer a realidade de um ponto de vista de quem já tinha uma formação, de quem já tinha uma atuação profissional e foi fazer o curso de psicologia e se deparou com um universo completamente diferente do que eu tinha imaginado. Eu vou trazer a minha experiência de vida, né? E acreditando que conversando com alguns outros profissionais da área de RH, a gente sempre se depara com os mesmos pontos, mas se você viveu uma experiência diferente, eu peço que você mande uma mensagem para nós, para a gente poder entender, conversar e estar amadurecendo essa percepção. Estamos super abertos aqui para poder entender essa dinâmica, para poder melhorar sempre, né? Sempre tentar melhorar um pouquinho mais para a qualidade do que a gente está passando para vocês aqui. Mas hoje o tema é polêmico, polêmico na real. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Carreira em Consultoria de RH, eu sou o Pedro Novaes, consultor em recursos humanos, né? E estou aqui para compartilhar um pouco das nossas experiências, trazer algumas estratégias de atuação, mas hoje eu quero falar de tema polêmico. Hoje eu quero voltar com polêmica. Ai, meu Deus. Ainda mais nesse momento de Big Brother, todo mundo só fala do Big Brother. Eu confesso que eu não assisto, mas não tem como você não assistir. Eu sou um usuário passivo de Big Brother. Que é só você abrir qualquer rede social que estão falando do bendito Big Brother. Você abre o grupo de WhatsApp, estão falando do bendito Big Brother. Qualquer lugar que entra, fala Big Brother. E sabe o que é o mais legal? Quando eu entrei para fazer o curso de psicologia, um professor sugeriu que a gente fizesse os nossos estudos de análise psicológica assistindo Big Brother. Olha que legal. É possível fazer estudo de caso sendo psicólogo, assistindo Big Brother, mas eu confesso que eu não assisto, não tenho tempo e também não me agrada muito aquela dinâmica ali, não. Né? Mas, enfim, vou trazer polêmica. Qual que é a polêmica, Pedro? Para atuar em consultoria de RH, em micro e pequena empresa, o psicólogo só precisa ser psicólogo. Esse é o tema. Mas, Pedro, como assim? O psicólogo só precisa ser psicólogo? O psicólogo só precisa ser psicólogo. Você não tem que ser psicólogo clínico fazendo RH. Você só precisa ser psicólogo. Por quê? A gente estuda 5 anos uma atuação profissional. Você aprende a ser psicólogo. A área de atuação, você escolhe. Dentre elas tem várias. Clínica, escolar, saúde mental, psicodiagnóstico, trânsito, jurídico, organizacional, e aí vai. Mas a galera da psicologia que forma o psicólogo quer fazer psicologia clínica dentro da organização. E não dá, não cabe. Não tem como. Você não vê um cirurgião pegando um bisturi, arrancando um bisturi e fazendo uma cirurgia dentro de um coletivo.
ele tem que estar fechado, no ambiente controlado, com as ferramentas corretas. Eu gosto de usar a metáfora da cirurgia, porque o médico, ele atua, sim, na intervenção fisiológica do indivíduo. O psicólogo atua na intervenção psicológica do indivíduo. Dependendo dos contextos que você mexer ali dentro de uma estrutura psicológica, você pode ou ajudar essa pessoa na promoção da saúde mental ou piorar a situação dela. A gente sabe disso. O psicólogo sabe da seriedade da atuação profissional que ele tem. Então você já tem plena consciência, e a gente aprende isso na faculdade, pelo menos eu aprendi na minha, que você não deve sair fazendo psicologia clínica em qualquer lugar. Você tem um ambiente certo para isso. Você tem uma clínica. Você tem ali 4 paredes fechadas, você cria uma conexão, rapport com seu cliente, traz história de vida e começa a trabalhar questões muito íntimas e profundas. Qual que é o maior problema de quem é psicólogo, forma em psicologia e vai atuar com organizacional? Porque chega lá na empresa e quer fazer psicologia clínica. Arranca sua pranchetinha e começa a puxar a história de vida, a querer trabalhar coisas da infância. E não é assim que a coisa funciona. Você só tem que ser psicólogo. Você não tem que fazer psicologia clínica dentro da psicologia organizacional. Assim como você não faz psicologia organizacional dentro da psicologia clínica. E por que eu levanto essa polêmica? Porque é muito comum quem forma no curso de psicologia buscar psicologia organizacional para conseguir ter uma renda, para conseguir ter um salário, para ter base, e aí sim conseguir começar a projetar a sua atuação na clínica. Conseguir alugar uma clínica, começar a atender na clínica, fazer o nome. Só que essa pessoa é tão apaixonada na clínica que ela vai para dentro da organizacional e vai fazer o quê? Clínica. E aí não dá. Por quê? Porque aí você atrapalha nós da psicologia organizacional, e aí é um desabafo, na nossa atuação, criando um estereótipo indevido da atuação do psicólogo, né? E tanto é essa atuação estereotipada hoje, que pessoas que são formadas em outros cursos ocupam um espaço que teoricamente é nosso, que é do psicólogo. Porque o psicólogo que vai trabalhar na organizacional, ele quer fazer clínica, e lá você não precisa atuar enquanto clínico. Lá, a empresa não precisa que você seja clínico. Ela geralmente tem um plano de saúde. Aí ela indica as pessoas para fazer esse atendimento na clínica. Eu falei, o tema é polêmico. O tema é polêmico mesmo, é dolorido, mas eu tenho alguns embasamentos para poder segurar essa polêmica e também estou aberto para receber qualquer ponto de vista diferente a respeito do assunto. Mas, vamos que vamos. Acontece que a faculdade de psicologia tem 5 anos de formação. Quem está assistindo não conhece, eu vou falar, são 5 anos de formação. E quando você entra para ser um psicólogo. Acontece que a própria evolução da ciência psicologia, ela se deu através de uma atuação clínica e experimental. Então, olha só, a psicologia surge dentro de um laboratório, uma psicologia experimental. Aí ela vai evoluindo através de uma psicologia clínica. Quem já ouviu falar em Freud sabe. Ele tratava doenças psicológicas, mentais, através do quê? Do contexto clínico. E a psicologia, ela foi evoluindo na história nessa perspectiva clínica. Então, inevitavelmente, quando a gente estuda psicologia, nós somos imputados a estudar psicologia clínica, porque ela nasce da psicologia clínica. Mas assim como a psicologia e outras ciências, ela tem uma robustez, ela tem uma dimensão muito maior que uma só atuação. Porque as competências que a psicologia instala em você permite que você atue em várias áreas. Em várias áreas. Mas a psicologia, ela foca muito a clínica. Então, eu vou colocar a minha percepção, respeito, tá? A percepção de qualquer outra pessoa que pense diferente. E estou aberto ao debate. Mas eu penso da seguinte maneira. Dentro do curso de psicologia, a gente é estimulado a entender psicologia clínica em aproximadamente 60% do curso. Nossa, Pedro, é quase metade só. Acontece que todas as outras áreas, você consolida e junta e dá 40%. E eu estou sendo otimista no meu ponto de vista. Pelo menos na faculdade que eu fiz foi até mais. Mas eu não quero ser enviesado de um ponto único.
Então, eu estou trazendo percepções de outras faculdades da região aqui, de outros colegas de outros estados que a gente acaba mantendo contato por conta da atuação em RH, no meio corporativo. Então, a gente entende que realmente é assim que funciona. Então, inevitavelmente, você entra numa faculdade para estudar 5 anos e ser um profissional e você sai de lá querendo fazer o quê? Psicologia clínica. A grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Dos meus colegas, eu posso falar para você, a grande maioria da minha turma saiu vislumbrado, apaixonado em psicologia clínica. Quando eu entrei para fazer o curso de psicologia, eu entrei muito aberto a entender a ciência, a explorar a ciência e a me aprofundar no entendimento, me permitir ali, me permitir um desenvolvimento enquanto ser humano e profissional, quebrando algumas crenças e bloqueios que eu tinha. E comecei sendo estimulado demais na clínica. E durante um tempo eu até pensei em atuar como clínico mesmo. Acontece que somente no 7º período eu fui ter acesso à matéria da psicologia organizacional. Ou seja, passado 3 anos e meio do curso, eu fui começar a ter contato com psicologia organizacional. Diretamente. Com uma profissional que atuava com psicologia organizacional. Até então, todos os meus professores, a grande maioria, eu vou colocar aqui, 80% deles atuavam com clínica. Os outros 20% com escolar. Então, não tem como o profissional que está falando à frente não trazer as experiências que ele tem, e isso vai estimulando o seu aprendiz, o aluno que está ali sentado querendo e projetando uma carreira profissional. Não é culpa deles. Mas acontece que a dinâmica é essa. E se a dinâmica está posta, a gente precisa aqui trazer às claras o que está acontecendo dentro do sistema e tentar trazer uma percepção diferente de como que isso pode mudar. Por isso o tema é: o psicólogo só precisa ser psicólogo dentro da organização. Ele não precisa ser psicólogo clínico, ele não precisa ser psicólogo escolar, ele não precisa ser psicólogo do trânsito, ele não precisa ser psicólogo do psicodiagnóstico, qualquer área da psicologia que seja, não precisa ser psicólogo jurídico, ele só precisa ser psicólogo. É fazer uso das competências que foram instaladas no decorrer da sua formação e não enviesar uma atuação que não cabe. Entende? É a mesma coisa de eu ser jogador de vôlei e querer entrar num time de futebol, para jogar futebol. Ah, mas eu sou atleta. Eu tenho condicionamento físico. Eu me preparo, eu sei jogar um esporte coletivo. Mas você não sabe jogar futebol, você joga vôlei. Se você entrar no campo de futebol para jogar vôlei, não vai dar certo, você vai se frustrar e você vai frustrar o time. E é exatamente isso que acontece. Na grande maioria das vezes. Porque sim, tem pessoas que se encantam com o organizacional dentro da faculdade, mesmo tendo acesso a isso aqui, ó, do assunto. Tem pessoas. Eu tenho colegas que foram para a trajetória da psicologia organizacional. Mas é muito, já ter a vivência em empresa, já conhecer a dinâmica de um sistema corporativo. Então a pessoa ela já entra ali meio que com uma sede daquela atuação. Ela acaba entrando para esse caminho. Mas o ponto X é, cara, você não tem problema. Não tem problema o psicólogo recém-formado buscar a sua estabilidade financeira e de carreira atuando na organizacional. Não tem problema. O problema é chegar no organizacional e querer fazer clínica. Né? Aí, sim, é o problema, porque entra nessa questão da metáfora do jogador de vôlei no time de futebol ou do jogador de time de futebol no vôlei. Pode até conseguir fazer uma coisa ou outra ali, porque tem preparo físico, tem condicionamento, sabe jogar coletivo, mas a essência do esporte não consegue. E se for jogar em alta performance, não vai conseguir obter essa alta performance, vai se frustrar. Eu vejo que esse é um grande problema. Mas eu quero levantar um ponto de reflexão, né? É um ponto de reflexão que a gente bate muito aqui. E é o seguinte, bem polêmica de novo. Nossa, hoje eu tô polêmico. Olha só, enquanto estudante de psicologia, a gente pela dinâmica da própria ciência, que é a psicologia, por conta da própria dinâmica de formação demandada pelo MEC nas grades curriculares do curso de psicologia, a gente acaba sendo influenciado na atuação clínica. Beleza? Beleza. Se eu sou influenciado na psicologia clínica, eu sou influenciado a atuar como autônomo. Porque quando eu vou atuar na clínica, eu não tenho carteira de trabalho. A bendita, voltou ela de novo aqui no assunto. Essa aqui, ó. Eu não tenho carteira de trabalho, né?
eu não tenho carteira de trabalho. Se eu vou atuar como clínica, não vai ter ninguém assinando minha carteira de trabalho. Ou vai? Você vai estar atendendo um paciente, um cliente, a denominação que você achar mais apropriada. Você vai cobrar a hora, não é? É, Pedro. É, você vai cobrar a hora. Mas ele está assinando sua carteira? Tem férias, 13ª, FGTS e INSS? Não tem. E a gente não aprende isso na faculdade, não. Pelo contrário, nós somos estimulados a ser autônomo. Aí eu pergunto, por que nós não temos medo de ser autônomo atuando na psicologia clínica, mas morremos de medo de não ter a mesma segurança atuando na organizacional? Com a carteira assinada. Com todas as seguranças que esse modelo de contrato te oferece. Essa é uma reflexão que eu deixo. Se eu sou estimulado no curso de psicologia a atuar na clínica do começo até o fim, saio com essa vontade, quero atuar como autônomo e busco um suporte financeiro na organizacional, aqui eu quero ser autônomo. E aqui, por que eu não posso ser autônomo? Aí entra a nossa proposta, porque você pode ser autônomo. Você pode fazer isso. E é essa a ideia da consultoria em RH. É que você seja psicólogo, na essência da sua formação, sem vínculo direto com o seu objeto de atuação, seja o indivíduo que está ali na sua frente, ou seja a organização. Porque se você cria um vínculo, sua atuação pode não ser tão assertiva. Não é à toa que você não faz uma assinatura na carteira de trabalho com o seu cliente. Imagina ele exigindo de você certas questões que a psicologia não permite. Por que você vai cobrar da empresa assinar sua carteira de trabalho? Sendo que vai ter questões que você vai precisar trazer à tona para reflexão do empresário, dos colaboradores, para o bem do sistema que está posto, que é a empresa, sendo que isso aqui te impossibilita porque você está dependente dessa relação. E aí é os grandes bloqueios e as grandes dificuldades que nós enxergamos hoje de uma maneira muito clara que atrapalham um psicólogo a desbravar essa atuação profissional que a gente coloca aqui. E por isso eu quero ser polêmico, para levantar reflexão, como um bom psicólogo tem que fazer. Porque senão eu vou estar sendo só mais um aqui falando para vocês que é tudo bonito e não é. A verdade é que é muito, aí a polêmica pesa, é meu ponto de vista pesado. É muito mais confortável você atuar com um indivíduo fechado em 4 paredes, numa sala, com total domínio do ambiente, fazendo as intervenções que precisam ser feitas, eu não estou minimizando essa atuação, do que você ser inserido dentro de um sistema e conseguir atuar dentro dele. Com todos os atores que estão postos nesse cenário, fazendo as intervenções de forma sistêmica. Imagina só, aí eu trago a percepção da psicologia clínica para os colegas psicólogos. Você faz a tratativa de um paciente, de um cliente, dentro de uma sala com 4 paredes. Imagina você indo lá para dentro da casa dele e fazendo a intervenção lá dentro da casa dele. Você não tem vínculo, você não é da família, mas você está lá. Você está vendo como é que funciona a relação dele com a mãe, com o pai, com a namorada, com o tio, com a tia, com os colegas. E você começa a fazer intervenções dentro do sistema. Essa é a diferença da atuação do psicólogo organizacional para o psicólogo clínico. Na clínica, você tira o indivíduo do sistema e faz a intervenção dentro de um ambiente fechado e controlado. O psicólogo organizacional ele faz a atuação e a intervenção dentro do sistema. Por isso lá não cabe clínica. Por isso você não pode tirar o indivíduo de dentro do sistema e levar para dentro de uma sala. Porque se você faz isso dentro do sistema, você cria um bloqueio no sistema e não consegue intervir nele mais. E eu falo com propriedade de quem já tem mais de 12 anos de experiência de atuação com RH e tem a formação em psicologia, porque eu busquei a formação. Mesmo já sendo formado e atuando com RH, eu falei, eu vou aprender essa ciência, eu vou entender essa ciência porque ela é linda e ela vai me ajudar muito no desenvolvimento da minha carreira. Então eu posso falar com certa propriedade sobre este assunto. Outro aspecto que me chama bastante atenção, é que quando eu termino uma faculdade e busco atuação na psicologia organizacional, a grande maioria das vezes o psicólogo se frustra. Por quê? Primeiro, automaticamente, se eu firmar essa relação contratual via CLT, é naturalmente uma relação dependente. Você não consegue fazer as intervenções de forma autônoma, com a propriedade que a sua ciência lhe dá.
Então você se frustra, porque você está amarrado dentro do sistema. Por isso a gente fala que consultor de RH é um agente externo. E para fazer as intervenções de forma assertiva, você tem que ser um agente externo. Você tem que olhar de fora. Você não pode estar intimamente envolvido com o sistema. Você tem que estar envolvido com o sistema, sim, mas intimamente não. Por isso, o cuidado do psicólogo na atuação. E é sim, muito cuidadosa. Que é igual eu falei, diferente da clínica, você está dentro de uma sala fechada, 4 paredes. Na organização, você está exposto ao sistema, sendo avaliado pelo sistema, da mesma forma como você o avalia. Entende? Então, a dinâmica é diferente. A dinâmica é mais intensa. Só que o resultado, esse resultado, ele é o que nos motiva. É o que encanta. Porque quando você atua no sistema, e aí eu falo, trazendo aqui conceitos da psicologia social, da própria psicologia comportamental, e até mesmo da psicologia humanista, quiçá da psicologia da psicanálise, né? Quiçá da psicanálise. O indivíduo, ele é fortemente influenciado pelo meio. Uou, Pedro, calma, onde você foi? A psicanálise fala que nós somos muito fortemente influenciados pela relação com pai e mãe. Essência da teoria de Freud. Falando muito superficialmente, né? A psicologia comportamental, ela fala que nós somos modelados por estímulos ambientais. E que o comportamento ele é alterado conforme esses estímulos. E como nós assimilamos esses estímulos. A humanista traz a potencialidade do indivíduo, mas dentro de um contexto. E por aí vai. Trouxe aqui as 3 maiores abordagens nesse momento. Ou seja, todas elas pregam que o meio impacta o indivíduo muito mais que o indivíduo impacta o meio. Não significa que o indivíduo não vai impactar o meio. Significa que o meio impacta o indivíduo. Então, quando você, como agente externo, está dentro do sistema, observando o sistema e consegue sair dele para atuar enquanto psicólogo, fazendo análise crítica, visão sistêmica e atuando um pouco com estratégia, com pequenas intervenções com base nas metodologias de gestão de pessoa, você pode sim criar um sistema onde as pessoas que estão postas ali vão começar a se desenvolver, vão ser estimuladas a crescer. Então, é uma intervenção que tende a ter uma escala muito maior do que a da psicologia clínica. E quem tem como propósito desenvolver pessoas, eu falo, a psicologia organizacional é um prato cheio, mas com muita responsabilidade e cuidado. Como eu já coloquei aqui, não são só flores. Existe um sistema. Você tem que ter cuidado ao se colocar no sistema, você tem que ter cuidado ao se envolver com o sistema. As suas intervenções causam um impacto muito maior do que numa intervenção clínica, porque ele tem um alcance muito maior. Então, essas questões, elas precisam ser trazidas à tona de uma percepção um pouco menos enviesada do ponto de vista de atuação profissional enquanto psicólogo. Ah, Pedro, mas você está tendo, sim, uma percepção enviesada, porque você atua com organizacional. Estou trazendo aqui e usando da minha voz na internet para causar essa reflexão de que nós somos, sim, influenciados num curso de psicologia a atuar na clínica. A ciência, ela surge com base na clínica, com atuação individual ali, ó. É experimental, é indivíduo, é isso. Aí vem a psicanálise, aí vem todas as abordagens com essa perspectiva individualista. Não é à toa que a psicologia social ela tem uma outra vertente, justamente de tentar entender. E não só isso, mas próprio Freud estudou o coletivo e como o coletivo impacta o indivíduo impacta o coletivo, famoso efeito manada. Então entendam comigo, o que nós queremos aqui não é polemizar por polemizar. Longe disso. Não quero causar incômodo por causar. O que eu quero é, como um bom psicólogo, trazer pontos à reflexão.
instigar uma percepção mais ampla de uma situação que está posta. Porque, afinal de contas, nós estudamos durante 5 anos isso, a potencialidade da mente humana. E nós, enquanto psicólogos, se nos enviesarmos para a atuação de uma só forma, nós não estamos explorando o máximo da nossa potencialidade. E eu não quero aqui pregar a psicologia organizacional. Longe disso, longe disso. O tema é: o psicólogo só precisa ser psicólogo para fazer consultoria de RH. O que eu quero provocar é, se você quer psicologia clínica e vai procurar organizacional, vá consciente do contexto para não se frustrar. Para não frustrar quem te contrata. E não queimar um mercado que é extremamente promissor para essa formação. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Igual eu disse, o psicólogo organizacional, ele não vai fazer organizacional na clínica. Na verdade, a maioria das vezes, a pessoa que ama organizacional, ela nem vai para a clínica. Porque a dinâmica é completamente diferente. Você está ali envolto num sistema. Agora, comumente, o psicólogo clínico vai atuar na organizacional. E o problema não é esse. Porque se for, vai. Mas vai de essência. Vai para ser autônomo e não ter vínculo direto com o seu contratante, para que você tenha autonomia de atuação. Mas vá para ser psicólogo, mas não para fazer psicologia clínica. Para fazer psicologia, não clínica. Porque a psicologia, ela trabalha na gente essa percepção do indivíduo e ambiente, indivíduo. É só o ponto de vista que muda. Igual eu trouxe com a metáfora da família. É você não tirar o indivíduo do meio para tratar ele. É você estar ali enxergando o ambiente e atuando no ambiente para que isso seja um mecanismo de promoção de saúde mental e evolução do indivíduo que está ali. Essa é a grande dinâmica. Essa é a grande dinâmica. E eu posso falar hoje com muita tranquilidade, paz no coração e consciência limpa. Sei que eu posso ser apedrejado pelo que eu estou fazendo. Sei, é polêmico. Principalmente quando a gente toca numa situação tão sensível que é uma atuação profissional. Respeito muito, tenho grande admiração por muitos psicólogos clínicos, professores, profissionais de mercado, enfim, marcaram. E eu quase fui para a clínica. Quase. Mesmo. Quase. Penso em atuar na clínica. Mais para frente, mais maduro, depois que eu passar pelo meu processo de estabilização profissional, aí eu quero sim fazer isso de forma social. Eu não quero nem cobrar para isso. Quero fazer para poder levar o bem-estar psicológico para os indivíduos que não têm condição e acesso e levar com muita qualidade. Mas o ponto X aqui é que não dá para fazer psicologia clínica na organizacional. E se você for fazer, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Você vai acabar perdendo um tempo precioso da sua vida e da sua carreira profissional em vez de estar investindo no que você realmente ama. Agora, se você não tem opções e mesmo assim já desenhou no seu projeto de vida e de carreira que você precisa atuar na organizacional, vai e faça psicologia. Mas não leve numa atuação que não caiba lá. Não seja um jogador de futebol no campo de vôlei. Porque por mais que você seja um atleta, por mais que você jogue um esporte coletivo, o esporte é outro. E o sistema é complexo. O sistema é complexo. Por isso nós sugerimos atuar em consultoria de RH para micro e pequenas empresas. Porque o sistema é menor. E pelo sistema ser menor, a intervenção tende a ser mais assertiva. A capacidade de análise,
é mais rápida e clara. Quanto mais indivíduos, quanto mais distante esses indivíduos estiver, mais complexa é a dinâmica do sistema. Mais difícil vai ser você entender o sistema para fazer intervenções assertivas. Por isso nós sugerimos micro e pequena empresa. Porque além de ser um mercado com uma baita possibilidade, oportunidade de desenvolvimento de carreira, e que carece de bons profissionais, psicólogos, para atuar enquanto psicólogos no sistema, aplicando as metodologias de gestão de RH, e precisam, e querem, e necessitam. Não dá para chegar lá e fazer outra coisa. Não dá para fazer diferente. Quanto menor o sistema, mais assertiva é a intervenção e mais responsabilidade você tem na intervenção, porque a capacidade de mudar o meio é muito maior. Vou dar um exemplo prático nosso. Nós assumimos consultoria de uma empresa de 5 funcionários. Eram 5 funcionários. Na primeira reunião de apresentação da consultoria, uma funcionária chorou descontroladamente na reunião e a outra pediu para sair. Falou, eu não quero continuar mais aqui. Em um sistema de 5 pessoas, 2 demonstraram instabilidade emocional e não estarem mais aderentes ao sistema. Olha a informação para o psicólogo. Aí você olha e você fala, opa, peraí, vamos fazer intervenção. Você pega a pessoa que quer sair, pega o máximo de informações que você pode dela sobre o sistema, afinal de contas ela vai vomitar informação, contaminada emocionalmente, mas vai. A que estava chorando também vai te entregar um monte de informação, contaminada emocionalmente, mas vai, mas você já pegou quase 50% de percepção do ambiente. Você vai limpar, como um bom psicólogo sabe fazer, em qualquer que seja a atuação, você vai limpar os dados e as informações ali e vai começar a desenhar um cenário. O que nós fizemos? Nós entendemos a dinâmica posta e buscamos no mercado perfis que fossem quebrar a dinâmica do sistema que estava anteriormente. Buscamos perfis completamente diferentes do sistema que estava ali. E quando você faz isso, você altera todo o sistema. Todo o sistema. Pensa que você tem uma casa com 5 brasileiros. Você tem uma casa com 5 brasileiros. Você tira 2 brasileiros e coloca 2 norte-americanos. Vai ter mudança nessa casa. Essa turma toda vai mudar, os americanos e os brasileiros, não vão? É a mesma coisa que a gente fez. Só que nós fizemos isso calculado, milimetricamente, com base nas competências que nós desenvolvemos no curso de psicologia. A nossa primeira intervenção, ela não foi essencialmente uma intervenção de um RH. O que nós fizemos de RH é recrutamento e seleção. Mas a essência foi atuação enquanto psicólogo na leitura de um perfil. Para que a gente conseguisse causar a mudança necessária dentro desse sistema. E o sistema mudou. E o sistema não mudou. O sistema mudou muito. E o sistema mudou para melhor. A gente teve resultado em menos de 6 meses. O sistema já tinha sentado, o clima que era péssimo, assim, nada de trabalho em equipe, clima pesado, clima de gente falando mal do outro, ela mudou, o trabalho em equipe se fortaleceu, as pessoas começaram a trabalhar em prol dos objetivos da empresa, e a empresa teve um crescimento dentro da própria pandemia. Olha o quanto é importante a intervenção de um psicólogo atuando enquanto consultor em recursos humanos numa micro e pequena empresa. Mas do mesmo jeito que pode ser lindo, pode não ser tanto e você pode cometer erros. Por isso é importante que você esteja ciente da sua atuação e o que você vai fazer enquanto você estiver inserido nesse sistema. Bem, o que eu tinha para falar é isso. É bastante polêmico, eu sei. Mas é importante a gente trazer à tona certas reflexões, certos questionamentos, certos incômodos, porque no final das contas somos todos adultos, profissionais formados, e aqui eu falo com psicólogos e imagino que aqui a gente tem um espaço aberto
e amplo para discussão nesse sentido. Eu não quero descaracterizar de forma alguma a atuação profissional em qualquer das áreas da psicologia, mas sim trazer um ponto de atenção enquanto for atuar como psicólogo organizacional, ou seja, atuar enquanto um profissional de RH dentro de uma organização. O que eu posso falar é encantadora a profissão. Não tem problema quem quer fazer psicologia clínica começar a desenvolver sua carreira dentro de uma organização atuando com o RH, mas venha consciente. Consciente até do ponto de vista de quebrar esses bloqueios e resistências que você tem de querer uma carteira assinada, porque isso atrapalha a sua atuação enquanto psicólogo. E por isso acontece boa parte da frustração. Não estou defendendo um modelo de contrato enquanto autônomo, PJ, não, longe disso. Mas eu não conheço psicólogo clínico que tem carteira assinada. Se você conhece, por favor, me fala, me mostra onde que está acontecendo essa tendência nova de mercado. Mas eu não conheço um psicólogo clínico que tem carteira assinada. Mas eu conheço muitos que querem fazer psicologia clínica e querem ter a carteira assinada enquanto estão atuando na organizacional. Aí eu deixo esse ponto aqui para reflexão pesada antes de finalizar. Prometo que no próximo encontro eu vou trazer questões mais técnicas de atuação de um RH. Eu vou trazer aqui um pouco sobre plano de cargos e salários, mas antes de voltar a essa rotina, a gente está aqui conversando semanalmente sobre a atuação enquanto consultor de RH para micro e pequena empresa, eu precisava trazer esse ponto que estava borbulhando na minha cabeça já tinha alguns dias, causar essa reflexão, e me coloco totalmente aberto para receber aí feedback, ponto de vista diferente, crítica. A gente está aqui para crescer, desenvolver e tentar fazer o melhor por vocês. Gente, agradeço muito mais uma vez, contem conosco, curtam o canal, acessem o YouTube, Facebook. Hoje nós estamos falando dos 3 canais, YouTube, Facebook e Instagram. Então, se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa aí seu feedback corretivo e construtivo. Se você ficou puto, deixa a crítica mesmo. A importância é que você interaja com a gente, porque assim a gente vai tendo um termômetro do que nós estamos fazendo e se nós estamos ou não alinhando com a percepção de vocês, tá? Compartilhe aí com os colegas que são formados no curso de psicologia e que às vezes não se despertaram para esse olhar. E eu não condeno as faculdades, não condeno os professores, afinal de contas, a gente está posto num sistema muito maior que nos leva a atuar dessa maneira, e a própria evolução da ciência, psicologia, ela nos leva a ter uma visão mais apaixonada pela clínica. Beleza? Gente, muito obrigado, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e um beijo no coração de vocês. Até a próxima.